Abra comigo o texto de Lucas, lá no capítulo 3. Evangelho segundo Lucas, capítulo 3. Eu quero ler com os irmãos de 1 a 14. É um texto um pouco longo, mas eu preciso da leitura do texto na sua totalidade, para que possamos compreender todo o seu contexto. Peço que vocês se coloquem em pé juntamente comigo, para que leiamos com reverência a palavra do nosso Deus. Lucas capítulo 3, de 1 a 14. Diz assim o texto sagrado: Era o 15º ano do reinado do imperador Tibério César. Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Herodes Antipas governava a Galileia. Seu irmão Filipe governava a Itureia e Tranconites. Lisânias governava a Bilene. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Nesse ano, veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vivia no deserto. João percorreu os arredores do Rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos seus pecados. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro: Ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram uma estrada para Ele. Os vales serão aterrados, e os montes e as colinas nivelados. As curvas serão endireitadas, e os lugares acidentados serão aplanados. Então todos verão a salvação enviada por Deus. João dizia às multidões que vinham até ele para ser batizadas: raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não digam uns aos outros: estamos a salvo, pois somos filho de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até dessas pedras Deus pode fazer ou suscitar filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. As multidões perguntavam: o que nós devemos fazer? João respondeu: se tiverem 2 vestimentas, deem uma a quem não tem. Se tiverem comida, dividam com aqueles que passam fome. Cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem impostos além daquilo que é exigido. E nós? Perguntaram alguns soldados: o que nós devemos fazer? João respondeu: não pratiquem a extorsão, nem façam acusações falsas, contente-se com o seu salário. Vamos orar? Senhor Deus, a Tua palavra diz que o povo do Senhor é um povo forte quando esse povo é alimentado pela Tua palavra. Permita, Deus, que nosso rebanho, mais uma vez, seja nutrido pelas verdades da Tua palavra. Permita, Deus, que essa mensagem venha falar profundamente aos nossos corações, e que possamos, ó Pai, pela Tua graça e misericórdia, produzir frutos que permaneçam, frutos que glorifiquem o Teu nome, e frutos que sinalizem a grande transformação que o Senhor fez e está fazendo em nossa vida. Sê conosco, ó Pai, nessa hora. Nós Te louvamos, nós bendizemos e pedimos que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade a falar aos nossos corações. Usa-me, ó Deus, como instrumento da Tua verdade. Eu me apresento diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar.
Meu tema hoje é produzir frutos dignos do arrependimento. E cunhei essa frase da versão mais antiga, da qual eu passei a vida toda pregando, e João Batista diz: produzir frutos dignos do arrependimento. Não sei se você gosta de frutas. Eu gosto de frutas. Sou apaixonado por frutas. Inclusive, na segunda-feira, fui recebido com o café da manhã, com uma linda salada de frutas. E é bom você pegar um fruto bonito. É gostoso você pegar um fruto bonito. Quem aqui gosta de mexerica? Alguém chama de pocã. Pocã. Vocês já compraram uma pocã bonita? Bem bonita. Aquela casca assim, meio brilhante. Aí você pensa que aquele fruto está bonito e você vai abrir, ela está murcha, seca. Quem? Esses dias, parei num caminhão, Ivan, e o rapaz lá vendendo melancia. Eu falei assim: vou levar uma melancia para minha esposa. Imagina, Timóteo e ela lá no corredor de casa, melancia se come no quintal. E aí, Kátia, você dá risada, mas ela estava bonita. Grudei ela. Cheguei em casa, peguei a facona, né? Nossa, deve estar ruim. Bonita. Aparência de saudável, fruto bonito, ruim. O Timóteo falou: não dá para colocar um melzinho? Parecia pepino, não tinha sabor de nada. Mas, essa semana eu vim trabalhar na sexta-feira e eu não tinha programado que eu viria aqui. Aí o Carlão falou: vamos passar os cabos aí do som e tal, e gosto de comer fruta. Quando o Zé Maria e o Mário estão aqui, eu estou bem. A irmã Socorro está aí, estou bem, a gente come fruta, bastante. Eu não trouxe a minha marmitinha de fruta. Mas o Mário falou assim para mim: Jefferson, tem uma manga aí. Eu falei: tá cheirosa mesmo, hein? Ele falou: pode pegar. Eu falei: não, essa é sua. Afinal, ela já foi comigo ontem, eu não... Tá aí. Mas estava tão bonita, Marco. Eu peguei aquela manga assim, aquele fruto. Aí eu tentei ser um pouco, não sei se sofisticado ou metido. Fui comer a manga com faca. E fresca, né? Estava tão gostosa, tão doce. Sabe o que eu fiz, Gleice? Joguei a faquinha dentro da pia, peguei com a mão e fiz o quê? Detonei. Ela estava linda, bonita e era um fruto delicioso. Agora, tem fruto que você pega e não tem sabor. Ele até tem aparência de fruto, mas não tem sabor nenhum. O que João Batista está falando para nós aqui no início é o seguinte: nós precisamos dar frutos de arrependimento, não falsos frutos. Outra coisa para fazer a introdução: não sei se você já se deparou com alguém falando assim, principalmente quando a pessoa está brava, ou quando ela quer intimidar alguém, ela fala o seguinte: você sabe com quem você está falando? Alguns anos atrás teve um filho de um deputado, atropelou alguém em Brasília, e o repórter então foi conversar com ele. Você sabe com quem você está falando? Meio que tentando intimidar. Quando alguém é meio briguento, ele fala isso também: eu vou chamar meu... E aí ele começa a falar de alguém. Foi isso também que aconteceu com João Batista. Ele vem com uma mensagem dura, complexa, e os judeus daquele primeiro século falam o seguinte: você sabe com quem você está falando, João Batista? Nós somos filhos de Abraão, nós somos da linhagem. Como assim você vem nos confrontando, nos pressionando em relação ao arrependimento? Como assim? Você conhece a nossa história? Você sabe quem são os nossos pais?
E aí João Batista fala o seguinte: ser filho de Abraão e não ter arrependimento não significa nada. Sei com quem eu estou falando. E vocês também precisam de arrependimento. E aí, juntando tudo isso, Lucas aqui vai mostrar para nós uma pesquisa maravilhosa, e ele vai mostrar o cenário aonde João Batista emerge para falar do reino de Deus. Ele vai citar aqui vários nomes dos governadores, dos sumos sacerdotes, daqueles que estavam cuidando daquela macro-região, e nesse processo, nesse momento histórico, ele chama João Batista. E João Batista, então, tem a grande missão de sair pregando o arrependimento. Agora, para falar de arrependimento, nós precisamos denunciar o pecado. E para denunciar o pecado, nós precisamos ter muita coragem. Porque se nós não tivermos coragem, a gente começa meio que dar um rodeio e não queremos o confronto. É muito comum nos nossos dias as pessoas evitarem o confronto, evitarem uma palavra um pouco mais de repreensão, porque na realidade a gente não quer muito o embate, e na realidade o embate desgasta. Mas em alguns momentos da nossa vida, e principalmente da história do povo de Deus, Deus levanta algumas pessoas para fazer certas denúncias. Vamos lembrar que esse rapaz, chamado João Batista, foi aquele que denunciou o pecado de Herodes, que estava lá fazendo meio que uma espécie de um triângulo amoroso, não aprovado por Deus. E ele disse então: olha, isso é pecado. Ele entra no palácio para fazer uma denúncia. Vocês estão fora da vontade de Deus. Vocês são poderosos e vocês não deveriam usar o poder para fazer esse tipo de bagunça. Haja vista que aquela moça vai pedir então a cabeça de João Batista a prêmio. E como ele morreu? Degolado. Algumas pessoas ficam preocupadas comigo. Falar que será que ninguém está pedindo sua cabeça a prêmio? Eu falei, não estou nem um pouco preocupado. E vamos sim denunciar o pecado pessoal nosso e também coletivo das pessoas que nos cercam. E João Batista então levanta com essa voz e ele começa então a pregar, e a mensagem dele não é muito convidativa, eu diria até que não é muito popular. E as pessoas vão falar isso para nós: mas Jefferson, se a igreja continuar falando sobre vida com Deus, sobre santidade, sobre uma vida íntegra, nós perderemos então seguidores, perderemos então membros, e nós não estamos preocupados com isso. Nós queremos fazer parte do movimento que está no centro da vontade de Deus, só isso. E o confronto é para todo mundo. E às vezes, nesse contexto que nós vivemos, nós queremos ser populares. Dia desse, um amigo que lida com redes sociais falou assim: olha, você está sem engajamento no Facebook. Eu falei assim: vamos testar. Aí coloquei uma piadinha, a piadinha deu um grande engajamento. Mas um assunto sério da Bíblia não dá engajamento. Eu falei assim para ele: não quero mais isso aí. Se você quiser administrar, fique à vontade, não tenho tempo para isso aí. Vou cuidar só da página da igreja, mais nada. Eu falei: porque isso que você tem colocado não é popular. Eu falei para ele: mas quem disse que eu quero ser popular? Porque tem verdade que tem que ser dita, ou não. E a gente às vezes não gosta de ouvir verdade. Eu também ouço verdades. Os meus pastores às vezes não aliviam muito para mim, não. Mas a gente precisa ouvir verdades. E João Batista veio nesse momento histórico falar verdades, denunciar pecado. E seguinte, ele fala assim para nós, aí no versículo 3: João percorreu os arredores do Rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Veja que ele estava pregando o quê? Arrependimento. A mensagem de João Batista era sobre conversão. E nós precisamos urgentemente de conversão.
andar na contramão do mundo. Isso é muito perigoso. Isso não nos deixa numa posição de populares, mas é o caminho, é a trilha pela qual nós percorreremos os próximos anos da nossa jornada. Vamos sim passar pelo batismo. Vamos sim sinalizar ao mundo. Agora, o que eu acho interessante nesse texto é o seguinte: João Batista está falando o seguinte: olha, vocês precisam se arrependerem, e a amostra do seu arrependimento passa pelo batismo. E o batismo vai sinalizar que você recebeu o perdão de Deus. E é muito interessante porque tem muitas pessoas que pensam que o batismo é que vai trazer a salvação. Aula de doutrina, rapidinho agora. O batismo salva? Sim ou não? O batismo sinaliza a nossa salvação. Porque eu sou salvo, eu vou obedecer a ordenança de Jesus e vou mostrar ao mundo que eu fui perdoado. Só que tinha os pecadores lá, malandrinhos, que eles queriam burlar o sistema. Eu não quero nada de conversão, mas eu quero passar a imagem que eu sou uma pessoa piedosa de Deus. Logo, vou chegar perto do batismo de João. E João, um profeta de Deus, sentia de longe o cheiro do pecado. É engraçado que minha mãe às vezes fica brava comigo, ela fala assim: você tem uma boca, né? Você fala alguma coisa assim e acontece. Não sei se pela dinâmica pastoral, a gente bate o olho, a gente fala assim: isso aqui pode ser isso aqui, vai meio por aquele caminho. A gente tem uma percepção, uma sensação assim de Deus falando. O pastor Júlio falava isso para mim: vem aqui que eu vou te treinar. Dá uma olhada nesse comportamento. Veja o olhar. Fala, como assim, pastor? Hoje eu entendo perfeitamente. Perfeitamente. Porque a gente pensa que somente a nossa boca está comunicando, mas todo o nosso corpo está comunicando. Aquele pessoal chega cheio de vaidade e fala assim: vou passar pelo batismo de João. Aí João olha para eles o seguinte: não vem para cá não, hein? Não vem para cá não sem conversão. Como assim, João Batista? Não, nem vem. Se vocês não se arrependeram, se vocês não entraram dentro do padrão de Deus, não vem. Porque eu sou a voz que clama no deserto, eu vim preparar caminho para o Salvador, e o Salvador gosta de vida reta, santa e íntegra. Então, se você não mudar de postura, não venha tomar um banho, porque isso vai ser somente um banho, não vai ser um batismo que sinaliza que você de fato é uma nova criatura. Tem gente que já passou pela água do batismo e que não dá nenhum fruto de salvação. Você conhece? Alguns anos atrás estava na moda, né? Políticos, artistas, vão todo mundo para o Rio Jordão. Vai todo mundo para lá. Batiza, já viram? Todo mundo, os artistas gostam disso, os políticos então, para mostrar, né? E agora o movimento evangélico cresceu muito, tem muitos votos. Vou mostrar que eu sou piedoso, batiza. Eu fico olhando aquilo lá e falo: não vale nada. Se fosse João Batista, nunca ia batizar. Só vou batizar quem demonstrar, e a expressão bíblica aqui, provar que é uma nova criatura. Todos verão a salvação de Deus, mas João Batista fala o seguinte, e eu acho João Batista muito, muito, muito ousado, homem de Deus. Imagina João Batista chegar assim, num culto da nossa igreja, chegar assim, todo mundo querendo batizar. Está falando de multidões. Multidões no grego é quando tem mais de 1000 pessoas. E ele chega para todo mundo e fala assim: raça de víboras, vocês são tudo cobra criada. Imagina. O cara que estava na mesa de som ia cortar o microfone dele. Blá, blá. Alguém ia desligar o sinal da internet. Foi: corta tudo. Quem convenceu vocês a fugir da ira de Deus? Porque olha o raciocínio de João Batista. Se você não está em ordem com a sua vida ajustada com Deus, quando Deus aplicar justiça, quem não está com a vida ajustada
está enrolado, sim ou não? Enrolado. E aí o que eles queriam fazer? Eu vou passar pelo batismo para tentar fugir da ira de Deus. Em outras palavras, sabe o que eles estavam fazendo? Jeitinho brasileiro, querendo burlar o esquema. Eu não tenho conversão, não sou crente, não sou piedoso, não me arrependi, mas eu quero passar um verniz religioso, quero passar uma imagem de um religioso. Então eu quero o batismo de João, porque o batismo de João é um símbolo maravilhoso. E João Batista olha para o povo e fala assim: raça de víboras, provem por suas ações que vocês foram transformados. Prova, produzam frutos dignos de arrependimento. Como eu disse pela manhã, arrependimento é muito mais do que um remorso. Arrependimento é mudança de vida, mudança de curso. É uma quebra de um paradigma. Você sempre fazia daquele jeito, depois que você se arrepende, você para de fazer daquele jeito. Deixa eu pensar aqui, deixa eu tentar achar um exemplo. Lembrei. Posso, Natália? Você foi aí pro cantinho. Casei com a Natália. Vou lavar o banheiro. Homens, algum homem lava banheiro? Tudo varão mesmo da igreja, valoroso. Vão treinar a nova geração. Detalhe, os puritanos não ouviam um pregador se o pregador não lavava a louça para a mulher. E eu já falei para o Lucas, já perguntei para a Vanessa, já perguntei para a Kátia. O Rafael lava a louça? Vanessa. Falei para a Vanessa já, você lava a louça? Senão não vou deixar pregar. Vai cuidar bem da esposa. Eu cuido bem da minha casa. Casei com a Natália, Sueli, e aí estava na minha escala lavar o banheiro. Eu estou acostumado a lavar carro, quintal. Peguei a cadeira, né? Peguei a mangueira, Sueli. Puxei com o rodo, joguei um pano no chão, cheguei todo feliz. Aqui na rua de trás, João Martini Filho, 778, casa da igreja. Falei, está lavado, senhora. Ela falou, vou lá verificar. Verificar o quê? Eu que fiz isso? Xá, que isso? Eu que fiz. Fui eu. Ela falou, não estou nem aí, vou lá ver. É assim, Ângela, você está risada, né? Aí a Natália falou, mas você secou o espelho? Secar espelho? Tem que secar o espelho. Você passou pano no chão, tem que deixar seco. Ela vai secar, criatura, deixa aí. É bom para evaporar, faz chuva. Não, ela colocou 15 defeitos na minha limpeza no banheiro. Na hora eu falei assim, não lavo mais. Aí o pastor Júlio me deu um livro sobre pregação, que eu tirei essa frase do pastor puritano da Reforma Protestante, que dizia que se o marido não cuida da casa e da esposa, ele não pode pregar. Foi bem agora que eu falei que eu não vou lavar mais o banheiro, gente. Aprendi a lavar banheiro. Dou curso agora de lavar banheiro. Tem a flanelinha, porque a flanelinha vai deixar uns fiozinhos lá, uns fiapinhos. Não pode ser aquele. Renato, dá risada. Tem uma microfibra. Vocês estão pensando que eu estou brincando, né? Uma microfibra própria para espelho. Não adianta muito, porque depois eu vou passar gel no cabelo, faço assim, espinha. O que é arrependimento? Quantos anos a gente vai fazer de casado? Agora, 14 anos que eu aprendi a lavar banheiro. Me arrependi. E arrependimento é isso, muda de vida. Muda. Lavava errado, agora lava certo. E esses camaradas aqui tentando maquiar o banheiro, tentando jogar um desinfetante para dizer que está limpo. Não, está cheiroso, mas não está higienizado. Vocês são um sepulcro caiado. Só tem verniz religioso. Vocês são membros do Sinédrio, membros da escola farisaica, mas vocês são podres por dentro. Eu quero ver mesmo João Batista dizendo, quero ver arrependimento.
arrependimento, quero ver mudança de vida. Não adianta dizer que é crente, não abrir a porta para a esposa, ser mal educado com a mãe, burlar o imposto de renda, tentar comprar as coisas sem nota, ir num posto de combustíveis que tem na Zona Norte, que nós sabemos que não tem nota fiscal, e a gente vai lá abastecer porque dá 5, 10, 15 centavos a menos. Não adianta nada. Ah, mas eu sou filho de Abraão, eu tenho minha certidão de batismo, olha aqui, ó. Diria João Batista, não serve para nada. Eu quero ver vida, eu quero ver frutificação, e eu quero ver que esse fruto é bom. Diz chegar numa reunião evangélica e fazer um sermão desse, será que fica algum lá? E a turma fica olhando para ele e fala assim, e daí? Aí ele fala o seguinte, só para arrematar, Deus vai aplicar a justiça, e fiquem atentos aí, porque está chegando o Rei Jesus, e o Rei Jesus vem com o machado. Pensa, está todo mundo se achando, ele fala, vem com o machado, e o machado, a árvore que não produzir bom fruto, ele corta e lança para o fogo, corta, lança para o fogo. A que está produzindo, ele deixa produzir, a que não está produzindo, ele corta. E a minha pergunta, talvez bem provocativa, é essa: nós estamos produzindo, ou se Deus vier aplicar a justiça, ele corta a gente? Um amigo meu falou assim, Jefferson, estou preocupado, o que aconteceu? Lá na empresa estão passando facão. Você sabe passar facão, né? Quem é de empresa, né? Passar facão é quando vem os caras de fora, responsável pela empresa, e eles querem dar uma enxugada no orçamento. Eu falei, mas você está trabalhando certinho? Eu falei, eu tô, mas tem gente lá que já foi até para o psiquiatra. Eu falei, fica esperto. Eu falei, fica ligeiro, fica atento. Ele falou, o que você está querendo dizer? Eu falei assim, você está preocupado com o seu chefe que está chegando, e você não está preocupado com o Rei dos Reis que vai chegar. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Jesus está voltando, e tem muita gente brincando, tem muita gente dizendo que é crente, passando a imagem de que é um convertido, mas que não teve o real arrependimento, que ainda não produziu frutos dignos do arrependimento. E quando o Messias chegar, ele vem com machado. Tem fruto aqui? É fruto bom? Fica. Não tem fruto. Você lembra Jesus com a figueira? Ele já exemplificou como que vai ser. Essa figueira não deu fruto. O que Jesus falou para ela? Nunca mais. E aqui o tal do João Batista falou o seguinte, olha, e ele vai jogar tudo isso para o fogo, fazendo referência ao inferno. Agora, ele fala 3 coisas que eu achei fantástico e queria caminhar para aplicação com vocês, a partir do versículo 10. As multidões então perguntam, ô João Batista, esse sermão é duro, é difícil, então ensina a gente, o que nós devemos fazer? É bom quando o pregador pressiona a gente fica olhando para o pregador e fala assim, e agora? O que eu faço? Diante de alguns professores e pregadores, eu fico olhando e falo assim, o que eu vou fazer agora? Porque sempre, gente bonita, a palavra de Deus está nos chamando, há uma convocação, a gente precisa responder. Eu fiquei hoje com Timóteo e Ramon. Que dupla, hein? Por isso que não dá para levar 3, né? Ou é 1 ou é 8. Não dá para 3. Lucas, Timóteo, Ramon, o Murilo queria. Não dá. É de 2 em 2 lá em casa. Não dá. Aí você fala com essas criaturas, eles não respondem. Vocês são pais, é verdade ou não é? Gente, eu fico doido, hein? Ele falou, você está ouvindo o que eu estou falando? Você está ouvindo o que eu estou falando? Estou. Por que você não responde?
Deus está olhando para nós falando a mesma coisa. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? O Jefferson está falando aí todo domingo, vocês estão ouvindo? Vocês vão responder? Na minha época era diferente, né? Na minha época, minha mãe sacava o chinelão e... Hoje dá cadeia, né? Esses dias eu cheguei para o Timóteo e falei, vou pegar você, hein? Vou dar uma repreensão dura para você. Mas está lá no estatuto do adolescente, da criança, no ECA. Você aprendendo aonde o ECA, rapaz? Que história é essa? Escola. Eu sou uma pessoinha. Você vai chamar os direitos humanos, a ONU, e eu sou seu pai. A autoridade é minha. Portão para dentro, quem manda em você sou eu que tenho responsabilidade. Deus está olhando para a nossa igreja e falando assim, eu posso interferir aí na vida de vocês ou não? Eu posso mudar o curso da jornada de vocês ou não? Vocês estão me ouvindo ou vocês estão fingindo que não estão me ouvindo? A multidão fala o seguinte, ô João Batista, a gente não sabe o que fazer. Aí João Batista fala assim, eu vou dar 3 dicas. E João Batista olha, trocadilho, hein? João Batista Rafael, você que chegou ontem, tem que saber, cara. João Batista é Batista. Sermão de 3 pontos. Vamos lá. Primeiro ponto. João respondeu, se vocês têm 2 vestimentas, vocês têm que dar uma. Primeiro princípio da conversão é generosidade. Lembrando que naquela época não tinha roupa como temos hoje. Naquela época, as roupas eram extremamente caras e os homens, principalmente, tinham 2 túnicas para a vida inteira. Quem aqui já tirou sarro do seu Madruga do Chaves, porque só tinha 2 calças? Eu estou na mesma fase. 2 calças. 2. Põe uma para lavar. Agora, se você tem 2, disse João Batista, seja generoso e doe uma. Ô João Batista, pesado isso. Um princípio da nossa conversão é a generosidade. É quando a gente para de pensar em nós e pensamos no outro. Provocando agora, de propósito. Quem aqui nunca chegou, abriu o guarda-roupa, falou, hoje é domingo, vou para o culto. Tem uns que é mais chique, né? Closet. Sua hora vai chegar. Closet. Falei, não tenho roupa. Uma vez a Natália falou para mim, preciso de um sapato novo. Naquela época a gente não tinha filho, né? Eu só dava sandália. Falou, centopeia, tem 110 pares aqui. Vamos dar para as nossas irmãs lá da missão, da congregação. Fui pregar um dia na congregação lá e... Você conhece, Ivan, a região ali? Cabralha Paulista? Conhece? Fui pregar em Cabralha Paulista. As meninas adolescentes, tudo de salto. Falei, gente, coisa linda, essas meninas. Vestidão, esse negócio chiquetérrimo. Falei, parece que eu conheço isso, conheço aquilo. Falei, a Natália mandou para nós. Entendi. Generosidade. Se você tem comida, divide com quem não tem. Conversão. Generosidade. Você tem carro, ajude quem não tem. Seja Uber por um dia. Faça o que o Edson faz, a Thalita faz. Eu fui Uber essa semana, não foi? Fui Uber essa semana, depois eu conto para vocês. Fui Uber essa semana. Divide. Porque a nossa ideia de Adão é guardar, reter, guardar. Às vezes aquilo que você tem vai abençoar aquilo que alguém não tem. Eu contei isso aqui na escola bíblica dominical, não vou entrar nesse ponto aqui. Segundo lugar, João Batista vai dizer que o segundo fruto do arrependimento é justiça.
Vamos agir com justiça. Versículo 12. Os cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam: o que nós podemos fazer? Ao passo que João Batista falou o seguinte: olha, não cobrem impostos além daquilo que é exigido. Ou seja, seja uma pessoa justa, seja uma pessoa correta, seja uma pessoa íntegra. Agora, guardem isso comigo. No mundo de injustiça, vale a pena ser justo para refletir a glória de Deus. Em um mundo de gente corrupta, nós precisamos passar ilesos em meio a tantas injustiças, para depois, lá na ponta, alguém olhar para a nossa vida e falar assim: aquela pessoa ali é justa, aquela pessoa é íntegra, aquela pessoa pisou na lama, mas não se contaminou com a lama. O dia que você for aqui no Parque das Águas, lembra de mim, dá uma olhada na garça. Eu acho fantástico aquele passarinho, aquele animal, é uma ave, né? Já viu a garça? A elegância dela, branca, né? Branquinha, tem aquelas patas compridas, preta. Falei para o Timóteo: parece que não tem pata, né? Ele falou: não tem, pai. Tem. Dá uma olhada na elegância da garça. Já viu a garça? Só o bicão assim, ó. Ela anda num monte de lugar sujo, mas as penas branquíssimas. Você trabalha num departamento corrompido, pise ali, ande ali, mas não se contamine em nome de Jesus. Saia dali com a cabeça erguida e fala assim: eu sou justo diante de Deus. Aqui na minha casa, na minha poupança, no meu cofre, não tem nada de injustiça, nenhum dinheiro terrível, ilícito, não tem. Uma historinha. Lembra do Acã? No Antigo Testamento? A gente vai passar o rodo em tudo, não pega nada desse povo aí. O que o Acã fez? Pegou uns negocinhos e o povo de Deus foi abençoado. Na igreja não podemos ter ninguém com capa de Acã. Precisamos ser todo mundo o quê? Justos. Não é para extorquir ninguém. Se alguém for lá na sua casa prestar um serviço para você, pague aquilo que é correto. Mas se ele estiver precisando de uma ajuda, então eu vou explorar porque ele está precisando de ajuda. Não, pague o que é correto. Pague o que é justo. Porque tem gente que também vive extorquindo os outros, ou não? Daqui a pouco eu vou falar, eu vou encerrar com essa fala. Não cobre imposto daquilo que é devido. É o que é justo, é o que é justo. Ontem nós fomos no zoológico comemorar o aniversário de Timóteo, algumas famílias foram com a gente. Aí o Luciano chegou lá, me corrija aí se eu falar alguma coisa. De uma placa lá, estacionamento, R$40. Dá vontade de passar com o carro em cima da placa do cara e tudo, né? Meu sentimento, na hora. Fiquei com raiva. Outra casa, R$30. Que coisa louca. Aí o Luciano chegou e falou assim: eu parei o carro lá na Zona Azul. Eu falei: você conseguiu uma vaga? Consegui. Mas a moça que estava vendendo lá, uma senhora estava vendendo o cartãozinho da Zona Azul. Quanto que é o cartãozinho da Zona Azul em Sorocaba? R$1. R$1,50. Aumentou? R$1,50. O que ela tinha que cobrar na frente do zoológico? Vamos falar o dobro, vai? R$3. Quanto que ela cobrou, Luciano? 5. Extorsão. João Batista falaria assim: isso não é justo. É justo uma pessoa cobrar R$40 para você estacionar o carro por 2 horas? Nem no centro de São Paulo você paga isso. Então veja o que João Batista está falando: é o seguinte: conversão exige de nós o quê? Justiça. E a justiça fala o seguinte: eu quero comer, mas eu quero que todas as pessoas também comam. Eu quero vestir bem, mas eu quero que todo mundo tenha vestimento. Eu quero ter uma igreja e quero que todas as outras pessoas tenham uma igreja para poder congregar. Não é só para mim.
É para todo mundo. É questão de justiça. Eu não quero que meu filho coma bem, eu quero que o filho de todo mundo coma bem. E não podemos passar a perna em ninguém. Aí vai um camarada, por exemplo, fazer um serviço na minha casa, eu vejo que ele está numa situação complicada, ele fala, esse valor aqui para fazer o serviço é 200. Eu falo, mas como você está precisando muito, eu posso te dar uma cesta básica e eu estou extorquindo a necessidade dele. Isso é agir com justiça? Não é agir com justiça. E João Batista está falando isso. E aí tem os soldados, e os soldados falam o seguinte para ele, versículo 14, o que nós vamos fazer? Só que vocês não pratiquem a extorsão, não façam acusações falsas e vivam contentes com seu dinheiro, com seu salário. Nada de extorquir. E aí eu fui fazer a lição de casa. Os soldados naquela época torturavam, não tinha corregedoria para fazer reclamação naquela época, correto? Por exemplo, pegava o Ivan. O Ivan tem cara aí de fazendeiro de Goiás. Vou extorquir o Ivan. Aí liga para a Alda desesperada lá fazendo almoço. Aí tá lá o ladrão, falou, peguei aqui o fazendeiro. Se você não passar no meu Pix agora, vou mandar o dedinho dele para você, numa caixa. A gente dá risada, mas lembra aí um cantor sertanejo aí que fizeram isso com ele? E esses soldados aqui faziam isso. Imagina o sujeito pegar meu filho, pega o Timóteo, manda uma foto do Timóteo amarrado numa cadeira. Falou, se você não passar 100 mil reais, eu não sei onde que eu vou achar dinheiro. Extorsão. E aí João Batista está falando o seguinte, então, não faça isso. Não faça acusações falsas. Trazendo para o nosso contexto, não assiste programa de fofoca, porque ele está falando aqui fazer falsas acusações. Como diria os mais antigos, se você não viu, não estava lá, não passe a informação para frente. É certeza? É verdade? Você viu? Se não viu, E é gostoso ter um ouvido bom, porque a gente mata a fofoca. Eu vou ensinar vocês rapidinho, mata a fofoca. Que o seu ouvido seja mata a fofoca. Chega alguém e fala assim, você está sabendo? Não estou sabendo, não quero saber. Se a gente for até a pessoa, para a gente conversar com ela, beleza? A gente pode ajudar essa pessoa? Não, é só para falar. Não, só para falar não. O membro que existe nas igrejas, aqui não temos, graças a Deus, mas já ouvimos, estão falando, já viu o membro que estão falando? Aí você pensa que estão falando, mas na realidade é só uma pessoa, não tem nada, parece um incêndio, não é nada, não tem fruto digno de salvação. E João Batista fala o seguinte, contente-se com o seu salário, isso é prova de salvação. E alguém passando uma situação complicada ia falar para João Batista, João Batista, você sabe quanto que eu ganho? Você sabe o melerite? Aí ele falou, sei, mas sei também que Deus vai cuidar de você, vai suprir suas necessidades e Deus vai cuidar da sua vida. Sei. Contente-se. O problema é que a murmuração e a reclamação atrapalham a nossa vida. Enquanto o cristianismo nos ensina a nos contentar em toda e qualquer circunstância. A nossa alegria, o nosso contentamento não vem das coisas dessa vida e não vem do salário quando cai na conta. Se bem que é bem gostoso quando alguém fala o seguinte, caiu o pagamento. Ou não? A gente tem um grupo aí das finanças, de vez em quando aparece lá uma mensagem da minha tesoureira. Já debitei seu pagamento. Lá no fundo eu falo assim, uhul, glória a Deus. Antes era o Fábio, agora a Maria Elisa. Agora, você se contenta com aquilo que você tem? Porque a gente vive numa vida e oscila, não oscila? Tem época que está bom, alguns vão falar assim, tem época de vacas magras, vacas gordas. Agora vem Paulo e fala o seguinte, tendo vós o que comer, o que beber e o que vestir, estejais vós
contentes. Você tem uma casa, você tem família, você tem filho, você tem o que comer, você tem um pastor para te orientar, por que você não está contente? O que está faltando? Aí o autor aos Hebreus vai dizer o seguinte: contentai-vos com o que tendes. O problema é que a gente às vezes não dá graça por aquilo que a gente tem, pensando naquilo que ainda a gente não tem. Por exemplo, o meu amigo na África, ele está aguardando ansiosamente umas cadeiras plásticas, porque lá eles celebram a Deus sentado no chão ou numa madeira que eles derrubam da árvore, e eu vejo as fotos lá das criancinhas tudo sentadas assim em cima de um toco, de uma árvore caída na África, interior de Moçambique. Ele falou: Jefferson, um dia, se você puder, manda qualquer coisa para nós. Eu falei: o quê? Ele falou: qualquer coisa. Às vezes aquilo que a gente não dá graças e não agradece, tem uma outra pessoa falando o seguinte: eu queria ter isso. A gente fala isso do carro, da casa, do pastor, da igreja, da roupa, da comida, e tem gente olhando para nós falando assim: eu queria ter aquilo que eles têm. Viva contente com aquilo que Deus te deu. Saia daqui abraçando sua mãe, sua esposa. Sei que eu passei um pouquinho. Saia daqui, sabe fazendo o quê? Mandando uma mensagem para alguém que você ama. Eu me lembrei agora daquele cântico: eu dou graças a Deus pelos meus amigos. Manda uma mensagem para o teu amigo, para a tua amiga. Fala assim: eu dou graças a Deus pela sua vida. Dê um fruto de salvação. Mostre que você se arrependeu. Porque no mundo não tem gratidão, ou tem? No mundo não tem gratidão. Faz porque tem que fazer. Faz porque é a sua função. E nós cristãos vamos seguir esse fluxo? Não. Vamos agradecer. Vamos ser pessoas gentis. Vamos mostrar com o nosso comportamento que nós não toleramos a injustiça. Vamos mostrar que nós queremos dividir, compartilhar com aqueles que não têm, mostrando que nós não queremos fugir da ira vindoura. E eu oro para que o Senhor faça com que a nossa vida seja frutífera, frutífera, frutífera. Eu espero que a sua semana seja frutífera. Eu quero que você melhore o seu fruto. Pense nisso. De vez em quando a gente precisa jogar um adubo no pé da árvore, no pé da planta, para ela ficar mais bonita, mais viçosa. E Deus tem jogado esse adubo em nós ou não? Deus tem regado sobre nós a sua palavra, para que sejamos pessoas mais frutíferas. Saindo daqui, eu quero pegar meu carro e quero ir ver minha mãe, meu pai, meu sogro, minha sogra, minha avó. Quero dar um abraço neles e quero frutificar na família. Eu espero isso da sua vida também. Que você saia daqui um pouco meio que constrangido, falando assim: eu podia fazer mais, eu podia ser mais carinhoso, podia ser mais prestativo, podia ser mais útil, podia ser mais justo. Mas eu queria também que você olhasse para suas coisas com gratidão. Ah, que droga esse celular quebrado. Aí veio um menino esses dias para mim e falou: pastor, o senhor não tem nenhum celular velhinho? Eu falei: por quê? Porque eu preciso fazer uns trabalhos da escola e eu não tenho nenhum. Esses dias eu tinha olhado para esse meu sapato, que eu troquei um dia que eu estava conversando com a Mariana, lembra aqui? Aí o Timóteo falou: pai, você ralou aí a ponta do sapato. Eu falei: é mesmo, né? Tá feio, né? Ele falou: passa aquela tinta lá. Eu falei: nuguete que chama, nuguete. Passa um nuguete. Aí minha mente capitalista. Eu falei: ah, bem confortável. Aqui atrás ele tem um amortecedor, ó. Parece um tênis, bacana demais. Falei pro Timóteo que eu vou comprar um novo.
Aí meu filho olha para mim e falou, mas não precisa, ele está bonito, só uma tintinha. Eu falei, mas não posso comprar um novo? O dinheiro que é meu. Ele falou, não, se dá para você usar esse aí assim, você podia pegar o seu dinheirinho e comprar um outro para quem não tem um dinheirinho. Eu falei, tá bom, Timóteo, entendi, você é mais crente que eu. Quando você amanhã der aquele garfada no seu prato, agradeça a Deus. Fala, obrigado, Senhor. Quando você pegar o seu medicamento e for tomar, lembre-se que lá na fila do regional, eu estou lá todo mês. Tem gente que roda 200, 300 quilômetros e não tem medicamento. Aquela água que você joga no quintal, tem gente que queria pegar aquela água que você está lavando no quintal e tomar, porque não tem água potável. Dê graças a Deus. Às vezes o pastor que passa aí uns 15 minutos do sermão, que você está meio que nem adolescente aí, não sabe o que fazer, agradeça a Deus. E tem muita gente orando para ter um pastor, e essa espécie está em extinção. Agradeça a Deus por encontrar uma igreja bíblica. Bíblica. Nossa igreja é bíblica. Amém. Ninguém passa desapercebido. Dê graças a Deus pelo seu carro, a sua casa, pelo seu cobertor. Está chegando frio, né? Só você tirar e lavar. E quem não tem? Que Deus nos abençoe. Vamos cantar? Todos.